comentar com você neste vídeo sobre a gestão que o São Paulo está empreendendo neste momento em torno da permanência ou não do Arboleda. É um jogador que tem neste momento proposta do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, né? E que evidentemente pode ir embora do tricolor a qualquer momento, né? O que eu tenho visto em relação a isso, o que eu tenho sentido em relação a isso, é que os dirigentes do São Paulo estão mais ou menos deixando as coisas acontecerem. Praticamente desistindo de ações de gestão que deveriam praticar, ações eficientes de gestão, para dar conta do problema Arboleda, né? Porque se tornou um grande problema. Um jogador que é um dos melhores zagueiros que a gente tem hoje atuando no futebol brasileiro, e que, evidentemente, ao final, no fim das contas, né, é um jogador que chama mesmo a atenção, notoriamente quando o seu vínculo está se encerrando com quaisquer equipes, né? E todo mundo vai se interessar por um zagueiro como esse. O que está vendo praticamente é uma tentativa de ver as coisas acontecer. Vamos ver, vamos torcer, né? Torcer para ver o que acontece. Vamos torcer para que o jogador não se acerte com o Al Nassr, vamos torcer para que, caso não se acerte com o Al Nassr, também não se acerte com nenhum outro clube que possa manifestar interesse por ele, Arboleda. Então, neste caso, a gente consegue aí levar a melhor, né? E permanecer com o zagueiro equatoriano aqui por mais uma temporada no Morumbi. Essa gestão dos acontecimentos é muito amadora. É muito amadora. É realmente assim, quando a gente acha que as coisas vão caminhar no São Paulo, aí me acontece algo dessa natureza, né? São Paulo terminou muito bem a temporada de 2023, mesmo que havia desistido ali, depois da conquista da Copa do Brasil, tenha desistido do Campeonato Brasileiro, a gente pode falar sim que o São Paulo terminou muito bem a temporada, não somente em virtude do título, mas também em virtude dos acontecimentos ali, referentes a patrocínios, né? O que mostrou, inclusive, denunciou, inclusive, a grandeza da torcida tricolor, que lotou o Morumbi, mesmo quando os jogos não eram tão importantes assim, né? Pelo menos não eram vistos como importantes para a própria comissão técnica do tricolor na ocasião dirigida pelo trairão, o Dorival, né? Olha, aí começou também muito bem, e aí começaram os problemas. Esses problemas, gente, eles sempre vão acontecer porque os caras que estão lá são eles, são os mesmos. Quando nós nos depararmos com grandes coisas acontecendo no tricolor, podem ter certeza que isso vai muito em virtude de ser o São Paulo, né? A sua torcida, né? A sua estatura, e não em virtude dos dirigentes, porque eles, e são os mesmos de sempre. O Casares, ele não tem noção de nada, gente. Ele não tem, né? O Belmonte, ele tem, evidentemente, que está num projeto ali para ser futuramente ali o sucessor do Casares, né? O que significaria, né, que esta gestão, que hoje é uma gestão que está sempre ali manifestando a preocupação axial, principal, de ficar alisando ali as emoções, vamos ser bastante simpático com eles, né? Alisando ali as emoções do pessoal do clube social, né? Eles entenderam que eles precisam ficar encerando ali as emoções, né? Melhor assim, né? Do pessoal do clube social, porque é isso que vai fazer com que eles consigam se manterem sempre à frente do São Paulo, né? E aí, muito dinheiro é canalizado para o clube social. Precisamos saber que dinheiro é esse, né? A quantidade dessa grana, porque é impressionante como some dinheiro do São Paulo. Incrível, o São Paulo consegue vender jogador, mas o São Paulo nunca tem dinheiro. O São Paulo consegue, por exemplo, ter premiações de competições como a Copa do Brasil, e o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo tem premiação também do Campeonato Brasileiro, foi uma boa colocação e em virtude dela, uma boa premiação também. O São Paulo não tem dinheiro, meus amigos, é impressionante o que acontece no São Paulo. Nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro, né? Mas o clube social sempre tem dinheiro. Sempre tem dinheiro ali no clube social. Este é o problema? Bom, este já é propriamente um problema, porque o clube social deveria caminhar com as suas próprias pernas, né? Deveria ser incentivado para caminhar com as suas próprias pernas, né? E não... Enfim, agora se for para ser adotado pelo futebol, que receba o carinho devido, né? E não todo esse privilégio que acontece sempre com o clube social. Este é um ponto, né? Podemos debater se é um problema ou não. Podemos debater. Acho que cabe o debate se o investimento do São Paulo no clube social é um problema ou não, né? Essa questão de que o clube social não consegue caminhar com as suas próprias pernas e que o futebol tem que adotá-lo. Precisamos e podemos e devemos, acho que cabe o debate sobre tudo isso. A questão em torno disso tudo é uma outra questão. Que dinheiro, de fato, está sendo investido no clube social? Aquilo que falo que
É verdade? É realmente aquilo que se investe no clube social? Né? Ô, Josa, você não está desconfiando? Meu irmão, e minha irmã também, né? Toda vez que a gente fala, nesses caras aí, nessa gentalha que tá aí, dirigindo São Paulo, a gente tem que desconfiar. A gente tem que desconfiar. E volto sempre a dizer aquilo que eu sempre falo, né? Eles são gente que não gosta de gente. Eles são gente que não gosta de gente. E estão à frente de um clube que é um dos mais populares do mundão aí, né? Das nossas Américas aí, né? O São Paulo. O grande São Paulo. Um dos maiores do mundo. E assim, até em virtude da sua inserção no social, no meio social. Em todas as camadas sociais da sociedade. Mas não somente naquelas mais abastadas de, sei lá, 40, 50 anos atrás. Hoje, muita inserção. Nas camadas mais simples da sociedade, né? No povo, povão, gente, né? São Paulo se insere no meio das gentes, né? Então, esse povo aí deveria gostar um pouco mais de gente, né? Então, esse povinho aí, que não gosta de gente, né? Está à frente do São Paulo. Então, podemos sempre esperar que as coisas caminhem para trás. Apesar de tudo, São Paulo está muito forte, tá? São Paulo está muito forte, tem condição de fazer uma grande campanha. Técnico Carpini aí chegou dando sinais de que pode ser um técnico interessante para o São Paulo. Vamos falar sobre isso também, sobre a questão da gestão aí do elenco já. Mas eu quero só, antes, falar sobre esse ponto aí do Arboleda. Eu já falei em outros momentos e vou repetir agora. O São Paulo tem que avaliar profundamente o que é o jogador para o São Paulo. Tem que saber se é uma avaliação profunda. Não tem, tá, gente? A Josa, você sabe, não tem. Não tem, não. Uma avaliação profunda que determine qual é a precificação do jogador, quanto ele vale, quanto que ele realmente deve ganhar. Ou seja, depois de uma avaliação profunda, e aí também contando com o custo-benefício da sua saída, né, a sua reposição e tudo mais. Essa avaliação também tem que dar conta do que pode ser o processo de reposição do Arboleda. Depois dessa avaliação profunda, né, aí eles têm o direito de fazer o que quiserem. Então eles podem perfeitamente ali ficar sem o Arboleda, podem negociar o Arboleda, sim, pode, enfim, perder o Arboleda, pode, enfim, pagar um alto salário para o Arboleda, mas eles têm que entender o que é o Arboleda para o São Paulo. Qual é o valor real do Arboleda para o São Paulo? Esse valor real tem que ser compreendido profundamente e, para tanto, tem que haver uma avaliação profunda, né, que envolva aí profissionais, e não somente eles, gestores, né, mas outros profissionais também, muito bons, muito capacitados, né, que façam essa avaliação profunda do que é o jogador, para a partir daí, legitimados, né, pelo conhecimento do que significa o jogador para o São Paulo, eles tomarem as devidas decisões. Agora, o que está acontecendo, pelo que a gente percebe, é que eles estão deixando as coisas acontecerem, né? Torcendo aí na torcida, para que, bom, se não der certo, o cara fica aqui. Isso não existe, gente. Isso é muito amadorismo. Não está complicado. E aí, aquela coisa, né? O torcedor do São Paulo tem que torcer muito, né? Porque apesar do São Paulo estar num momento interessante, o São Paulo é dirigido por essa gentalha. Agora, a despeito deles, eles não estão conseguindo destruir o São Paulo, né? Ufa! São Paulo está conseguindo se impor em relação a eles, né? A realidade chamada São Paulo está se impondo em relação à realidade que eles estão criando, que é uma realidade cancerígena, tá? Que fica ali tentando destruir por dentro ali a instituição. Não estão conseguindo, tá? Este é um ponto. Outro ponto é o seguinte, a gente percebe aí que pelos treinamentos já, pelos movimentos, que, veja, o Carpini pode colocar o Luiz Gustavo como zagueiro, é o que está sendo dito aí, por quem já andou vendo aí as coisas. Zagueiro, meu irmão, olha que interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso, sinceramente, porque o Luiz Gustavo, ele é um jogador que ele melhorou muito e hoje está, a meu ver, no melhor momento da sua carreira, tá? Porque ele começou a jogar mais à frente, ele começou a aparecer mais ali na proximidade da área, ali naquele setor. Tem demonstrado uma personalidade monstruosa, viu? Monstruosa mesmo. Jogador, nossa, parece que nasceu para jogar ali, inclusive, né? E isso tem feito com que o futebol do Luiz Gustavo tenha melhorado demais. E, curiosamente, ele também melhorou na marcação. Ele melhorou na marcação. Mas o que o faz, né, ficar um jogador melhor não é a marcação, é o fato de que ele está conseguindo construir também, ser importante para a etapa de construção, notadamente na etapa final ali. Que interessante, né? Então, jogá-lo ali para a defesa pode ser, na verdade, perder um pouco essa condição, né? A não ser que você tenha ali um processo de proteção da defesa que faça com que o Luiz Gustavo saia ali do setor e vá-se embora lá para o ataque, né? Mas aí é complicado, né? Porque a proteção tem que ser muito grande, né? Então, o pessoal está falando de uma escalação com, né, o vovô Rafinha, né? O Arboleda, se é que ele vai ficar, o Gustavão, né? E o Wellington corre ali pelo setor esquerdo. E aí também tá falando que a volância seria o Paulo Maia e o Alisson não, né? O Alisson, vai acontecer do Alisson ser o titular?
Se o Carpini quiser realmente partir muito do São Paulo do Dorival para começar a fazer suas modificações muito pouco a pouco, né? Mostrando as suas ideias dele, Carpini, muito pouco a pouco ao São Paulo, né? Então daí, esta seria a única razão pela qual ele começaria como o Alisson, porque o Alisson para mim está abaixo tecnicamente do que o Bobadilla, muito abaixo do Bobadilla, e acho que também do próprio Luiz Gustavo, caso ele pense o Luiz Gustavo como volante. Para mim o Alisson está atrás desses dois jogadores aí, né? Então é curioso, né, o Luiz Gustavo como defensor. Eu acho que pode funcionar, tá? Pode funcionar muito bem, embora o São Paulo perderia aí essa condição do Luiz Gustavo de, ao chegar ali no campo de ataque, fazer um ótimo trabalho. Contudo, se ele também funcionar muito bem como zagueiro, tá beleza. Por quê? Porque o São Paulo certamente vai ter muita qualidade do meio de campo para frente a partir de agora. Com os jogadores que contrataram, o Eric, que para mim é uma realidade, o Ferreirinha, que é uma boa aposta e pode se tornar também uma grande realidade no São Paulo. Neste momento eu confio um pouco mais no Eric, né? Mas eu entendo quem confia mais no Ferreira, né? Então, meus amigos, é isso. Agora, aquela questão que a gente sempre está falando aqui, sempre fala, e que o torcedor também está pensando o tempo inteiro. E o Rames? E o Rames Rodrigues? O que a gente vai fazer com... não pode continuar no banco não, né? Ele tem que começar jogando. Ó, tem um jogão aí contra o Santo André, né? Já estiver disponível, bota para jogar, para ver o que acontece, né? Tem que achar uma solução pro Rames. Tem que achar uma solução pro Rames. Eu já falei aqui em outro momento que eu acho que ele poderia sustentar uma trinca de volantes com o Luiz Gustavo, Bobadilla e o Pablo Maia, à frente com o Rames Rodrigues, Lucas, Luciano, gente. É isso. Então você tem uma linha de 4 ali, os 4 primeiros defensores, né? O Arboleda, caso fique, e não tem jeito, tem que ser o vovô, né, Rafinha ali. O Arboleda, caso fique, né? O Ferrarese, para muitos ali, né, o Alan Franco, eu entendo e acho até que tá correto, e ali o Elton Corre-Corre fechando na primeira linha. Beleza, temos 4 aí. Uma trinca de volante significa, portanto, que você já tem 7 jogadores em linha, né? E aí vão sobrar apenas 3 vagas. No caso, uma delas seria do Rames, um pouco mais fluido, mas imediatamente colado ali a trinca de volantes, né? Para ter não somente esses 2 atacantes mais à frente, mas a chegada também dos laterais, né, à frente, para dar opção para esse cara que pensa muito o jogo, que é o Rames, né? O Rames é o cara que precisa ter muita gente à frente dele para conseguir, porque ele tem uma capacidade de ler, entender qual é o que está na melhor posição, ele consegue entender a correlação de força. Aquele jogador ali está numa correlação desfavorável, os zagueiros ali podem perfeitamente tomar a bola dele. Ó, aquele atacante ali está numa correlação de força muito interessante que dá para ele superioridade de qualidade, qualitativa. Ou seja, posso fazer o passo para aquele jogador. O Rames é o cara que precisa ter muita gente à frente dele. Então ele, evidentemente, vai ficar imediatamente posicionado à frente dessa trinca de volantes, né? Tendo, inclusive, muitas vezes, um desses volantes saindo da linha para ir ao ataque e compor ali o setor de ataque ali à frente dos olhos do Rames. Então eu acho, meu amigo, que se não é agora para usar o Rames, não vai usar quando, né? E aí é muito provável que dê errado também a gestão Rames Rodrigues no São Paulo com o Thiago Carpini, caso ele não utilize o Rames imediatamente. Acho que uma boa dica para ele é pensar essa trinca de volantes aí, e não adianta pensar o Alisson. Porque se você tem uma trinca de volantes aí, né, o Alisson é um cara que neste momento não é tão necessário, porque você já tem muita gente lá na frente, você não precisa da chegada do Alisson, então por que não ter mais um volante ali que seja marcador? Embora o Bobadilla hoje é um cara que marque muito menos do que já marcou no passado, é um cara que, se for necessário, ele consegue marcar muito bem, porque ele nasceu como volante protetor da primeira linha também. Então eu confio muito nesse São Paulo e acho que essa ideia do São Paulo com uma trinca de volantes pode ser interessante, né? Então a formação para mim seria, neste momento, tendo o São Paulo o que tem à disposição, entregando à disposição ali para o técnico Carpini, o Rafael, né, com todo respeito, né, Rafinha, né, o Arboleda, Ferrarese barra, né, Alan Franco e o Elton, com todo respeito, só o Elton, tá, Josa? À frente ali Pablo Maia, Luiz Gustavo e Bobadilla, Rames imediatamente à frente dessa trinca de volantes, né? Lucas um tanto quanto fluindo, correndo ali, solto ali no ataque ali, mas muito preso ali ao Luciano, ao Calheri, muito encostado ao Calheri. E o Luciano, Josa, o que fazer com ele? Vai ficar no banco e entrar no segundo tempo, né? Não tem nenhum problema não entrar no segundo tempo. Ele que fica calminho, até porque tem espaço para ele nessa equipe, ele precisa entender que ele é mais um desses titulares da equipe, um desses 13, 14 titulares. Ele, na minha opinião, tem que começar no banco, porque o cara para começar é o Rames. Então tem que começar com o Rames sim, até para o mundo entender se o Rames realmente pode ou não ser esse jogador para o São Paulo, que a torcida espera que seja, né? Um pouco mais à frente ali, o Lucas e também o Calheri. Para mim, esse seria o São Paulo para começar já agora contra o Santo André. Não for possível agora, pelo menos que seja o time para as finais contra o Verdão aí da Supercopa do Brasil. Tá bom, gente? É isso.